Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, que segue com uma série de programas especiais sobre a pandemia da Covid-19 em todo o mundo. Desde que foi decretada em alguns estados, a quarentena no mês de março provocou uma série de mudanças na rotina de milhões de pessoas que podem ficar em casa. Se por um lado, passar mais tempo com a família pode ser uma boa saída, por outro, há gatilhos que foram influenciados por essa quarentena. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, instituição que tem 120 anos, mostrou que houve um aumento no consumo de álcool e também de cigarro, além do aumento da depressão e da ansiedade. Por outro lado, desde que foi regulamentada, a telemedicina teve sim um aumento no número de pessoas que procuraram esse tipo de área desde março também, quando foi regulamentada. Por isso, o Capital Natural vai se debruçar hoje na saúde mental dos brasileiros. Nós vamos receber a Célia Landemann-Scharkwald, que é pesquisadora titular do Laboratório de Informação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz e coordenadora da Pesquisa Nacional de Saúde, e Guilherme Messas, que é psiquiatra, especialista em álcool e drogas e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro da Values Based Center da Universidade de Oxford. Sejam bem-vindos. Eu começo com a Célia. Célia, há um poema do Fernando Pessoa chamado Horizonte que começa falando: teus medos tinham praias, coral e arvoredo. Vamos então exemplificar que medos, que ansiedade é essa que o brasileiro está tendo durante essa quarentena que começou em março e que não tem prazo para acabar em vários estados. O que essa pesquisa mostrou? Bem, essa pesquisa mudou a vida dos brasileiros, né? Nós tivemos percentuais muito altos de pessoas se sentindo ansiosas, nervosas, um grande percentual também de pessoas se sentindo tristes, né? E tivemos também aumento de consumo de cigarros, aumento de bebida alcoólica, e tivemos também um impacto socioeconômico grande, né? Que, com vários brasileiros falando sobre a diminuição de renda, alguns ficaram sem trabalhar, e isso tudo afeta o estado de ânimo dos brasileiros, né? Por outro lado, Guilherme, há uma música do Belchior que diz que medo anda por fora, medo anda por dentro do teu coração. Como é que o medo fica evidente, a ansiedade também, psicologicamente falando, diante do isolamento social? Muito obrigado, é um prazer estar presente aqui no programa, conversando com você, Pablo, e com a Célia. Primeira coisa a se destacar é que a saúde mental, ela depende de dois elementos. Ela depende de uma sensação, às vezes difusa, de estabilidade, e depende do modo como a gente se relaciona com outros. A gente não pode pensar a saúde mental de uma pessoa como algo isolado no ar. Ela é fruto de uma rede de segurança no tempo e de permanência, de conforto entre as pessoas. O que acontece agora é que justamente, rapidamente, a gente perdeu os dois. Do ponto de vista de saúde mental, o que os dados mostram é que no curto prazo e no médio, uma tempestade perfeita. Um monte de pessoas perde ou o trabalho, ou tem a expectativa de que vai perder, perde esse sentimento de segurança e, ao mesmo tempo, perde o modo como estava acostumado a encontrar as pessoas, a compartilhar com as pessoas, mesmo a rivalizar com as pessoas. É como se caísse um pouco o chão do que a gente está acostumado a fazer. Isso, por si só, aumenta o risco de desconforto de saúde mental, o que aparece nos dados de elevação de sentimento de depressão ou de ansiedade. Junta com isso o sentimento real de que existe uma doença que pode levar as pessoas a adoecerem com alguma gravidade ou mesmo com a chance de poder morrer. Então, tudo isso se somou e dá isso que aparece nos dados, esse sentimento de desconforto que dissolvido na população como um todo. Célia, analisando a pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, é possível perceber o consumo de cigarro entre as mulheres, que foi maior do que entre os homens. Se eu não me engano, pouco mais de 12% da população pesquisada
que disse na pesquisa que fuma. Dentro desse recorte, o maior número de mulheres que aumentaram o consumo de cigarro até em 20 vezes durante o mesmo dia. Que fatores ajudam a explicar, na pesquisa, por que as mulheres estão fumando mais do que os homens durante a quarentena? Eu acho que as mulheres, existe uma diferença de gênero, que isso é usual na realização de atividades, nas dificuldades para realizar essas atividades, nesses sentimentos de estado de ânimo, sentimentos de tristeza. Sempre as mulheres estão referindo mais esses problemas. E isso, como elas têm mais problemas no estado de saúde, de lidar com as atividades domésticas, tem aquelas mulheres que também arcaram com o serviço doméstico, com as crianças em casa e tendo que ajudar nas escolas, muitas mulheres que também trabalham e têm que ter essa responsabilidade de todos esses atributos que foram mudanças na vida delas. E assim, com o nervoso, a ansiedade, elas passaram a ter outros hábitos não saudáveis, como, por exemplo, o maior consumo de doces e chocolates, o maior número de cigarros e também um aumento de bebidas alcoólicas que foi similar ao dos homens. E aí, Guilherme, como funciona o consumo, por exemplo, do cigarro, o consumo de doces ou do álcool? Como é que isso funciona no corpo para justamente ajudar ou camuflar a situação da quarentena? Eu queria, Pablo, um pouco antes de responder diretamente ao que você perguntou, acrescentar algo sobre o que a Célia falou. Assim, as mulheres têm sido... Saúde mental é fruto de proteção social. Isso é nítido e evidente. Saúde mental é fruto de proteção social. Ou proteção social dada pelo Estado, ou nos níveis menores, dado pelas redes sociais. Então, o Brasil já vinha vivendo um decréscimo de proteção social. Então, isso que acontece sobre a população brasileira, acontece sobre um cenário de redução de proteção social. Uma das populações mais vulneráveis ao acréscimo de uso de álcool, de bebida alcoólica, já eram as mulheres. Então, as mulheres, habitualmente, ainda no Brasil, bebem menos, mas as mulheres têm sido crescentemente o alvo de campanhas sistemáticas para serem objeto de beber mais. As mulheres, elas, de certa maneira, vêm sendo objeto de uma desproteção do Estado brasileiro continuada a relação de usar substâncias para conseguir lidar com essas angústias que a Célia mencionou. O que acontece agora, esse resultado, é, portanto, o acréscimo sobre uma tendência de vulnerabilização das mulheres que aparece no acesso ao uso de substâncias para lidar com isso, e alguma coisa que a gente vai lidar, que entra na saúde mental também, e que já aparece, que é a violência doméstica, que é fruto direto de um descuido com as políticas públicas de proteção em relação ao uso, principalmente de álcool no Brasil. Isso que está aparecendo não é nada novo, é a piora vertical de alguma coisa que já acontecia antes. E dentro das mulheres, já respondendo ao que você quis, o organismo feminino, sexo feminino, não é gênero, não é identidade, sexo feminino, ele é mais suscetível a lesões pela molécula do álcool, por uma questão do organismo mesmo, e faz com que as lesões corporais sejam mais precoces e as dependências, por exemplo, sejam mais graves. Então, o que acontece na população, nessa vulnerabilidade ao uso de substâncias, é um aumento dos riscos de doenças físicas e de estados mentais, como a gente está experimentando, como a gente está vendo. O Capital Natural faz aqui a sua primeira pausa. No segundo bloco, nós vamos seguir acompanhando a saúde mental dos brasileiros diante da pandemia do coronavírus e diante da quarentena que obriga milhões de pessoas a ficarem em casa. Quem pode, é claro. Até já.
Capital Natural está de volta com o segundo bloco, focando na saúde mental dos brasileiros diante do isolamento social, da pandemia do coronavírus aqui no país. Nós recebemos no programa de hoje a Célia Ludman Scharkvald, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e o Guilherme Messas, que é psiquiatra. Célia, analisando a pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, que é de âmbito nacional, então, ou seja, analisando todo o país, pegando pelo recorte sociocultural, aliás, pelo recorte socioeconômico, é possível perceber que a renda do brasileiro, até a divulgação dessa pesquisa, não havia alterado muito. Ou seja, para aquelas pessoas que podem ficar em casa, a renda não caiu tanto. Mas o medo acabou gerando fatores relacionados à ansiedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse recorte, como a pesquisa focou na questão socioeconômica. Sim, nós medimos sempre qual era o fator antes da epidemia e depois da chegada da pandemia. Então, nós perguntamos sobre o rendimento familiar antes da chegada da pandemia e depois como que a pandemia tinha afetado a renda familiar, né? E nós tivemos uma grande proporção de pessoas que falaram que a renda diminuiu e justamente foram naqueles que tinham renda, domicílios que tinham renda per capita mais baixa, né? Que foram então os mais pobres que foram mais afetados, e isso daqui provocando maiores desigualdades sociais e maiores desigualdades na saúde também. Foram esses mesmos sujeitos que diminuíram mais a renda e que têm essa maior preocupação, têm maior insegurança, que tiveram também mais problemas de saúde, não só na questão do estado de ânimo, nos sentimentos de tristeza, mas da saúde em geral. Eles referem que a saúde também piorou. Guilherme, então como isso pode estar relacionado justamente o fator socioeconômico com a saúde mental? A condição socioeconômica é diretamente relacionado à saúde mental. A ponto de, cerca de 2 anos atrás, só para dar uma dimensão da história, uma das propostas que se fez para melhorar a saúde mental é a distribuição de renda. Proposta científica, publicada em um jornal científico de grande repercussão no mundo e de grande relevância. O que ocorre é que justamente quanto o gradiente mais para baixo de situação social significa renda e que significa também a possibilidade de ter uma autonomia de vida. Por exemplo, alguém que ganha o dinheiro hoje para sobreviver um dia, sobreviver 2 dias, tem a chance de ter um desconforto psicológico muito maior. Isso aparece como medo, isso aparece como depressão, como ansiedade. Parece que os brasileiros tendem a ler a si mesmo mais como deprimidos do que mais como ansiosos do que como deprimidos. Outros países se descrevem como deprimidos. E aí entra um monte de coisa, a qual eu acrescentaria, Pablo, o sentimento de irritação, de impaciência, que serve como gatilho para a agressividade. A irritação, a impaciência, principalmente nos homens, sexo masculino, aparecem mais do que esse sentimento de depressão e de ansiedade com muita frequência. E isso também é fruto dessa sensação absurda de risco de adoecer, de morrer, mas também o risco de perda de qualquer inserção social, de qualquer proteção dada pelo contexto, pela sociedade. Eu queria complementar que o que aconteceu de diferente nessa pesquisa de comportamentos em relação, por exemplo, à Pesquisa Nacional de Saúde, os jovens se mostraram muito ansiosos, né? Então, a gente tem isso como marcador, porque na Pesquisa Nacional de Saúde, em outras pesquisas também feitas com a população brasileira, a gente sempre vê que os mais idosos, eles se sentem mais, têm mais sentimentos de tristeza, depressão, os que têm alguma doença, e não é comum a gente
ver tantos jovens assim com esses sentimentos. E aí eu acho que tem a ver com esse tipo de aborrecimento, né? Eles ficam horas em videogames e ficam assim aborrecidos, mal-humorados. Inclusive, essa mesma pesquisa mostrou que para 68% dos brasileiros, a condição de saúde ficou igual durante essa quarentena, apesar do aumento do consumo de álcool, do consumo de cigarros e também da ansiedade entre os mais jovens. E aí eu quero, Guilherme, que você possa, por favor, refletir sobre essa situação, porque os mais jovens se mostram mais ansiosos, já que não estão no tal grupo de risco. Não estão no tal grupo de risco, no sentido muito epidemiológico, de risco de morrer ou não. Mas a atmosfera da sociedade como um todo, numa pandemia, é uma atmosfera de que tem alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento, e o que é pior ainda, tem a sensação de que não existe lugar seguro, de que o risco, o adversário, por assim dizer, no caso é o vírus, está presente em qualquer lugar. Então, esse impacto no curto prazo, a gente está vivendo algo que é de curto prazo, ou seja, a gente está registrando, de certa maneira, o pavor na mudança que tem que ser feita imediatamente. Esse impacto de curto prazo tende a ser maior em quem é menos maduro, de quem tem menos experiência de vida ou quem tem ainda menos recursos pela inserção social, pela inserção na carreira, pela inserção na sociedade. Então, pega um certo sentimento de pavor nos mais vulneráveis, que têm transtorno mental já antes, como depressão, ansiedade, já tinha piorado, e pegam aqueles que têm menos anos de vida, vamos dizer assim. Agora, isso a gente está falando, e a Célia pode conversar isso e dar mais detalhes, no curto prazo. A gente tem que ficar atento que, em geral, o problema aparece nessas pandemias depois que você supera esse período de pavor, supera esse período de extrema ansiedade aguda e tem que reconstruir o país como um todo, os traumas das pessoas, o cansaço, o esgotamento de recursos, o esgotamento de relações sociais. Então a gente está registrando alguma coisa que tem mais a ver com o pânico no momento zero, vamos dizer assim. Bom, o Capital Natural faz agora a sua segunda pausa. No terceiro bloco nós vamos falar sobre a telemedicina e também sobre os profissionais da área da saúde. Até daqui a pouco. O Capital Natural está de volta para o terceiro bloco falando sobre saúde mental. Temos no programa de hoje a Célia Landman-Schabarkwald, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e o Guilherme Messas, psiquiatra. Célia, um outro fator dessa pesquisa que a gente está tratando no programa de hoje, uma pesquisa ampla abordada pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrou o sedentarismo. Como está a relação do brasileiro com o sedentarismo durante a quarentena aplicada em março em vários estados e para quem pode ficar em casa? Um aumento no tempo que o brasileiro passa vendo TV, que passa utilizando tablets, videogame e a internet. Mas o aumento na internet é assustador em comparação com o que se tinha antes. Gostaria que você falasse mais sobre esse ponto. Nós tivemos realmente um grande aumento do sedentarismo e a prática de atividade física diminuiu muito. Nós temos um marcador, que é um marcador de ter pelo menos 150 minutos de atividade física, e o percentual diminui depois. Durante a pandemia, nós só temos 13% da população praticando atividade física nesse tempo suficiente. Então, além disso, nós temos também esse quadro de sedentarismo em qualquer nível de escolaridade. Mesmo as pessoas de nível superior estão, em média, assistindo 3 horas ou mais de televisão por dia. E além do tempo de uso de tablet, nós tivemos 24% das pessoas usando tablet mais de 9 horas ou mais por dia. As pessoas estão ficando sentadas, né? Então, e esse
sedentarismo é um aspecto que ele influencia o estado de saúde, influencia o estado de ânimo das pessoas. Então, foi uma consequência desse isolamento. As pessoas que faziam atividade física não têm mais o espaço, às vezes, em casa, costumavam fazer em praias, nas ruas, e agora não estão conseguindo mais fazer isso, que essa influência do sedentarismo e da falta de atividade física está influenciando a saúde das pessoas, né? Guilherme, qual a importância de uma rotina, por exemplo, nesse período, e quais as orientações que você pode passar para as pessoas? A rotina sempre é fundamental, e ela está sendo alterada por causa dessa pressão, e que, de certa maneira, as pessoas não estão fazendo exercício porque justamente elas tiveram que, de um jeito ou de outro, auxiliar nessa proteção da população em relação à quarentena. Isso faz a gente destacar também, Pablo, que o maior número de horas ligado na internet, seja pelo que meio que for, aumenta a responsabilidade nossa de oferecer cuidados de saúde mental à distância. Isso é muito importante. Se as pessoas estão mais fechadas e elas têm contatos com as outras virtualmente, o modo de proteger as pessoas, em termos de saúde mental, que é refazer, proteger os laços sociais, depende mais dos contatos de internet. E eu não estou falando só das medidas emergenciais que foram aprovadas na medicina, por exemplo, a telemedicina, que já eram aprovadas, legalizadas no Brasil pelo Conselho de Psicologia para se fazer atendimento à distância, mas também esse dever que todos temos de manter contato com os outros e ficarmos atentos a qualquer sinal precoce de que essa ansiedade, essa depressão, ela pode não ser tolerável. É muito importante que a gente saiba que existe uma tendência, como se observou em outros lugares do mundo, em crise econômica, de que ideações suicidas aumente, não só agora, daqui para frente. Portanto, a gente tem que ficar mais atento nesses contatos à distância, indagar, deixar a pessoa manifestar se ela está chegando perto de graus de intolerabilidade. É função de todos nós, estou falando como médico, mas estou invocando todos os cidadãos que nos ouvem aqui, para que incluam nesses contatos que se mantêm à distância, atenção ao estado de saúde mental de quem está do outro lado. Porque, nesse momento, é o único instrumento mais eficaz para que a gente consiga se proteger. A gente tem que criar um jeito de se proteger ficando num contato distante, esse paradoxo de estar perto das pessoas pela internet e distante das pessoas fisicamente. Mas essa quarentena nos impôs desafios que são desafios relacionados ao afeto. Por exemplo, não se pode abraçar, não se pode beijar, não se tem um contato através do divã, por exemplo, da sala de um psiquiatra, de um psicólogo. Como é que a telemedicina pode entrar e ser eficaz nesse momento? A telemedicina é regulada de maneira que os usuários do sistema de saúde, os pacientes, recebam um tratamento, um diagnóstico que respeite os padrões de qualidade internacionais, é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Na verdade, o Brasil devia já a seus cidadãos aquilo que outros países já oferecem há muito tempo, principalmente nas zonas carentes do país, um acesso que permita que essas distâncias gigantes sociais e em quilômetros também geográficas sejam diminuídas pela telemedicina. Então, eu acho que se existe alguma coisa que podemos tirar de bom disso que aconteceu, é o fato da nossa população poder exigir que tenha acesso aos serviços de saúde de uma maneira mais eficaz. E a telemedicina bem regulada é um instrumento disso. Célia, essa pesquisa mostrou também a situação dos brasileiros em isolamento social. 59% saem de casa ao menos uma vez por dia, para tomar um ar, para ir ao mercado, para ir à padaria e voltar para casa depois.
Gostaria que você falasse sobre esse ponto e vou pedir a complementação do Guilherme para a gente encerrar esse programa sobre a importância de sair à rua e voltar com todo o cuidado do mundo, mas da importância de tomar um ar livre ou de ao menos você ir ao mínimo de convívio social, que é o mercado, onde você vai ver uma outra pessoa desconhecida talvez, mas você vai ver alguém. Sim, a pesquisa mostrou uma adesão grande da população em relação à restrição social, né? E somente 25% falaram que continuaram trabalhando, saindo, só mantendo um certo distanciamento social. E desses 75% que respeitaram, a gente teve uma proporção que não foi tão grande assim de pessoas que também mantiveram restrição completa, quer dizer, ficaram totalmente isolados, somente 15%, né? E porque realmente é difícil de você se manter totalmente isolado. Então, acho que mesmo os idosos, apenas 30% se mantiveram completamente em casa, só saindo para necessidades em saúde. Mas isso é uma vida assim, artificial, então as pessoas estão indo, a maioria respeitou bastante e está indo realmente só a supermercados e farmácias, não estão vendo outras pessoas, né? Vou te dar um exemplo pessoal. O porteiro, ele vem aqui entregar uma correspondência e assim, eu não consigo abrir a porta, cumprimentá-lo devidamente, né? E isso daqui me faz mal, porque são pessoas que a gente convive no nosso convívio diário, né? Então, assim, você realmente está construindo barreiras em relação ao contato com os outros indivíduos. Eu acho que isso é também um dos problemas que as pessoas estão sentindo em relação a esses efeitos na saúde mental. Guilherme, por favor, gostaria que você complementasse com isso. A Célia citou o fato de morar em prédio, eu moro em casa. Então, às vezes eu estou fazendo home office e eu fico dias e dias sem ver ninguém. Como é que é essa importância, na sua opinião, de você sair, ter um ar livre, o mínimo de contato social, mesmo que a distância de você observar alguém? Como é que isso funciona na mente humana? Isso é central. Isso é central. O contato entre as pessoas é o que faz com que você consiga se sentir bem. Agora, como a Célia disse, as pessoas estão respeitando relativamente bem, sendo solidárias, em parte pela solidariedade, em parte pelo medo também, justificados, e ampliaram essa distância. É uma situação muito difícil de se manter, porque quanto mais tempo você fica distanciado fisicamente desse contato casual que a gente tem com as pessoas nas ruas, que a gente tem com as pessoas no supermercado, ou seja, onde for, ainda mais na cultura brasileira, que é uma cultura de inverno muito curto, é uma cultura para fora, onde as pessoas se cruzam, se encontram. A redução dessa presença humana está impactando com certeza fortemente. Agora, as pessoas têm que buscar um equilíbrio justamente para que elas sigam as diretrizes, com todas as dificuldades que o Brasil está tendo de encontrar diretrizes ou de homogeneizar as diretrizes, para que muito gradualmente elas façam isso, para que não haja algo pior para a população como um todo. A gente está tentando um balanço, Pablo, entre a preservação da saúde e a capacidade de manter a saúde mental. Agora, é evidente que não dá para dizer que o que a gente está vivendo seja fácil, que a gente não tenha histórico recente em várias gerações de ter que ficar distanciado das pessoas nessa intensidade, com esse grau e por tanto tempo. Então, nós vamos ter que gradualmente refazer esses contatos com toda a prudência exigida pelas informações que vêm da Organização Mundial de Saúde e das instituições gerais de reputação no Brasil, como a Fiocruz, por exemplo. Instituição que, aliás, completou 120 anos há pouco tempo. Parabéns, Fiocruz. Célia, muito obrigado pela análise, pelas explicações. Guilherme também.
Até uma próxima. Falar de saúde mental é sempre importante, ainda mais diante da pandemia do coronavírus, que obriga uma mudança radical naquele mundo que estávamos acostumados. Agora é um novo mundo que vamos construir. Novas idas ao mercado, novas idas à padaria, ao parque, à praia, novas atividades que criaremos nesse nosso novo mundo. Até uma próxima. Obrigado aos dois. O Capital Natural fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Cuide da saúde mental e física. Você viu como é importante no programa de hoje, diante dessa quarentena que estamos vivendo aqui no Brasil. Você pode seguir o Capital Natural nas nossas redes sociais e acompanhar sempre aqui no Band News TV. Até a próxima semana. Tchau, tchau.